E para você que está aqui no Canto Rubro Negro, começando agora oficialmente o nosso pós-jogo de Vitória e Atlético Paranaense. Eu falei um pouquinho aqui antes, então vou deixar Paulo falar agora e depois eu complemento, Paulo. Sobre o jogo, uma vitória que para mim foi merecida do Atlético Paranaense. A vitória do Atlético Paranaense completamente merecida. Primeiro tempo do Vitória não foi um bom primeiro tempo. O Atlético Paranaense controlou mais o jogo, controlou com a bola, encontrando espaço nosso entre linhas e principalmente espaço pelos corredores laterais, explorando o Lepe, explorando o Lucas Esteves, que até foi melhor que o Lepe defensivamente, e controlou sem a bola também na proposta do 4-4-2, né, conseguindo ali pressionar o Vitória em alguns momentos, fechando bem os espaços e foi superior no primeiro tempo. O Vitória sentiu muito desgaste físico, talvez dessa janela de junho, de 8 jogos em um mês só, e é óbvio, entrando agora o mês de julho também, tenha sido o jogo que o Vitória mais sentiu o desgaste físico. A gente teve momentos em outros jogos que no segundo tempo sentiu, no final do primeiro tempo sentiu, mas hoje talvez tenha sido o jogo que mais retratou esse desgaste do Vitória. Jogar quinta e domingo não é fácil, você tem um descanso muito grande de domingo para quinta, mas de quinta para domingo é muito pouco, são apenas 2 dias aí de viagem, treino, e o Vitória sentiu muito desgaste. Se a programação não tiver ali organizada uma folga, né, Paulo? Sim, então isso realmente pesa bastante no que foi o desempenho do Vitória hoje, nesse primeiro tempo. Com a bola, o Vitória com aproximações demoradas, com jogadores com pouca força de execução, como foi o caso do lado direito inteiro. O Lepe, o Oliveira e o Mateuzinho com pouca força para definir jogadas, pouca velocidade pelo desgaste, mas também foi um Vitória que tecnicamente e taticamente sofreu. Vitória errou muitos passes, muitas tomadas de decisões no primeiro tempo que potencializaram esse jogo ruim fisicamente, porque taticamente isso foi bem impactado, não foi bom no primeiro tempo do Vitória. No segundo tempo, o Vitória fez 20 minutos para mim muito bons. 20 minutos dominando, 20 minutos atacando a profundidade, 20 minutos bombardeando a área, criando 2 a 3 oportunidades de gol. Porém, o Vitória, que foi eficiente em outros jogos que a gente falou, não foi eficiente no jogo de hoje. Errando muito a tomada de decisão no primeiro tempo e não conseguindo acertar o alvo do goleiro Léo Lin, que fez ali uma boa intervenção, mas o Vitória também que errou alguns passes decisivos, algumas conduções de bola em transição, algumas tomadas de decisões também que poderiam ter sido melhores, e aí, 20 minutos bons, entregou novamente o controle para o Atlético Paranaense, recuou as linhas porque o desgaste mais uma vez pesou, e aí um time como o Atlético Paranaense, tendo espaço no entre linhas, tendo espaço na entrada da área, vai ser fatal. E foi fatal. Vitória merecida de Atlético Paranaense, que jogou melhor que o Vitória, pra mim, foi 70 minutos do Atlético Paranaense, 20 minutos nossos, mas que além de terem sido melhores com e sem a bola, foram eficientes, coisa que hoje a gente não foi. Coisa que a gente não fez, sendo que geralmente a gente vinha conseguindo fazer, mas o Campeonato Brasileiro é isso. O Vitória agora não tem nem muito tempo pra remoer. Vitória que já tem um regenerativo amanhã, treina na terça, treina na quarta e viaja para jogar na quinta contra o Corinthians, que vai pegar o Palmeiras ainda. O Corinthians talvez mais desgastado do que o Vitória. Me preocupa muito, Paulo e Victor, além da parte tática e técnica hoje que não funcionou tão bem, principalmente a parte técnica, mas a parte física me preocupa, porque não vai ter descanso. Então vai chegar um momento que vai ser inevitável. A gente não vai ter o William Lepe começando o jogo. A gente não vai ter o Mateuzinho começando o jogo. A gente não vai ter o Luan Santos começando o jogo. Isso aconteceu contra o RB Bragantino, mas me preocupa que a gente faça isso com um adversário direto, como é o caso do Corinthians, como é o caso do Criciúma. Em algum momento, talvez em algum desses 2 jogos, eu não me surpreenderia se um Cáceres começasse na titularidade, se o Rodrigo Andrade voltasse, ou se o Dudu voltasse para a titularidade, já que Leonardo tomou o 3º amarelo, Dudu, que eu vi muitas vezes a galera, não precisa mais de Dudu, claro que precisa, são 38 rodadas, faltam 25 ainda, é claro que um volante ia tomar o amarelo, é claro que o volante ia sentir o desgaste, a gente precisa de um Dudu e precisa de um Andrade, como pra mim, Perdemos Oswaldo hoje. Perdemos Oswaldo hoje, como pra mim vai precisar dos 2 Itaquera. Já adianto aqui, porque no lugar de Naldi, se jogar Andrade, precisa de Dudu no banco, e se jogar Dudu no lugar de Naldi, precisa de Andrade no banco. Então, pra mim, não tem como não viajar pra Itaquera sem Dudu e sem Andrade. Além disso, a gente tem aí um Oswaldo que sentiu, temos que ver a condição de Everaldo que aparentemente já voltou a treinar, pode ser que Everaldo esteja, eu acho difícil, registre-se, eu acho difícil, mas pode ser que até pela necessidade Everaldo seja menos relacionado pra partida contra o Corinthians, mas aqui não é informação, é o que eu imagino que contra o Criciúma de fato. Tem que ver também a lesão e o nível da gravidade da lesão de Oswaldo, porque pareceu muscular, pareceu coxa, e aí, não acho que ele enfrentaria o Corinthians, não deve jogar contra o Corinthians, e a gente tem dificuldade física, repito, eu falei no pré-jogo que o time estava desgastado, e infelizmente isso ficou muito claro no primeiro tempo. Com esse calendário, galera, não vai ter jeito, vai ter jogo que a gente vai ver Luan Santos no banco, vai ter jogo que a gente vai ver Lepo no banco, vai ter jogo que a gente vai ver Mateuzinho no banco, vai ter jogo que a gente vai ter que se adaptar mais uma vez, e aí eu confio em Carpini, porque ele vem demonstrando que consegue se adaptar, mas vai ter que se adaptar, Paulo, para agora pontuar em Itaquera, é o primeiro ponto.
para conseguir pontuar em Itaquera. Talvez o empate lá não seja suficiente, a depender de como a rodada de lá se desenvolva. Até lá se desenvolva. Mas me preocupa muito o desgaste físico, me preocupa muito a parte física. Então, Vitória que não foi bem hoje, especialmente no primeiro tempo. Infelizmente, no primeiro tempo, o Vitória não foi bem. Infelizmente, o Vitória não foi bem. E vamos lá, Victor. Eu queria saber o que é que você fala aqui a respeito dessa partida. Paulo Analista. Chamado... Não, não, Paulo. Você, Victor, fale sobre o jogo. Ah, sim. Pedi para que você seja chamado Paulo Analista. Gente, o Vitória, esses 25 minutos que o Vitória teve, para mim foram 20, Paulo, vou discordar de você um pouco. Foram 25 que o Vitória mostrou um baita domínio da bola, muito diferente do primeiro tempo, onde rolou mais uma estratégia bem eficiente do Atlético Paranaense, bem mais aplicada durante o primeiro tempo. Né? Foram 2 chutes só para fora, não teve chute no alvo no primeiro tempo. Foi muito ruim o primeiro tempo do Vitória, um dos piores que já teve na Série A, mas não o pior. A gente já teve primeiros tempos piores aí. Tem uns aí que ganham por uma margem bem alta. Já no segundo tempo, depois de uma chacoalhada do Carpini, a equipe voltou contra a atitude. E em 4 minutos a gente disse, cara, fez muito mais do que em todo o primeiro tempo e do que até em outros jogos inteiros. E isso deu uma esperança, acendeu aí uma esperança de que poderia abrir o placar e sair com os 3 pontos. O Atlético Paranaense sentiu a pressão, ficou acuado pelo Vitória com uns 25 minutos. E depois o Vitória deu uma desacelerada. Nessa, o Atlético Paranaense viu a oportunidade de subir o bloco e num vacilo, aí eu digo, um vacilo da zaga do Vitória. E foram 2 consecutivos e já estava batendo cabeça. Não sei se pela parte física, que é quando o cérebro manda uma coisa, o corpo faz outra. Não sei se foi a lambança natural mesmo, que faz parte do futebol, mas foi uma verdadeira... Foi um absurdo o que aconteceu com a zaga do Vitória. O cara saiu na frente da meta, já tinha saído na frente da meta antes, bateu cruzado, a bola quase entra. Depois, saiu na frente da meta do Lucas Arcanjo, os caras fizeram um gol. Só um detalhe, desculpa te interromper, que eu tô incrédulo. 20.533? Tinha 20 mil aqui, nem capaz. Ó, eu falei que ia cornetar a torcida se desse menos de 25 mil. Não tem como não ter 25 mil. Ah, eu botei 26 aí, cara. 20 mil? Aqui não tinha 20 mil. Não tinha 20 mil, não. Eu sei que o corte é pro jogo, mas fica aqui a minha indignação. 20 mil? Pra mim isso não faz o menor sentido, tá? Mas, como o Victor falou, o Cap foi melhor na partida, galera. Não tem muito o que remoer, porque foi um jogo, Paulo, até... Não, claro, na análise a gente vai aprofundar. Mas, de um modo geral, foi um jogo muito simples de se analisar. Não foi um jogo com tantas nuances. Foi um jogo que o Cap controlou o primeiro tempo todo. Um Vitória que volta melhor por 20, 25 minutos e depois um Cap que controla. Foi isso que aconteceu no jogo. Um Cap que vence e um Vitória que não merece vencer. De um modo geral, é uma derrota que eu não gosto de falar essas coisas, mas que pelo menos aconteceu em um momento que a contenção de danos acabou sendo, não vou dizer alta, mas que existia uma contenção de danos por causa da rodada. E porque o Vitória conseguiu ganhar fora. Claro, a gente teria, repito, a chance de respirar. Mas, como o próprio Carpini falou, a gente não vai respirar. Vai ser isso daí até o final. E agora amanhã, se eu não me engano, né, é torcer para o Palmeiras contra o Corinthians, para que o Palmeiras vença, o Corinthians se desgaste e pegue o Vitória cansado em Itaquera, porque cansado o Vitória já está desgastado. Inclusive, neste momento, eu vou mostrar para vocês, para que vocês possam ver que alguns jogadores do Vitória, inclusive, estão aquecendo do outro lado. Eu vou colocar aqui na tela. Mas, de modo geral, é isso, né? Algo mais acrescentado do jogo, eu não tenho muito mais o que falar. Foi um jogo, Paulo, com suas nuances bem evidentes, né? Um jogo sucinto com relação a ideias, com relação a dinâmicas, com relação a algumas estratégias, não tem muito o que falar. E um jogo que iria acontecer também. O jogo que iria acontecer, o Vitória iria oscilar em algum momento, o Vitória ia ter um desempenho abaixo em algum momento, o desgaste, o elenco ia pesar em algum momento, pesou hoje, era natural. O Vitória tá jogando com um volante de zagueiro, gente. E acho que vai jogar de novo quarta. Pois é. E acho que vai jogar de novo quinta, porque não sei se Bruno Vini volta, Camutanga tá fora, e é isso, galera. Você que tá acompanhando aqui este vídeo, esse corte, deixa no like, toca no like aí, se inscreva, tamo junto e vamos continuar aqui com a live agora.